21 de setembro de 2021, são 9 horas e 47 minutos. Vou voltar a falar sobre decadência e prescrição. Pessoal, então, só para sedimentar na cabeça de vocês, tá? Nós temos dois termos iniciais para a fluência do prazo decadencial. A regra geral, que está no artigo 173, inciso 1 do CTN, que é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, e a data da ocorrência do fato gerador, que está no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Quando é que eu aplico um, quando eu aplico o outro? Veja, o artigo 150, parágrafo 4º, ele disciplina o lançamento por homologação tácita. Então, somente quando for caso de homologação tácita é que eu vou aplicar a data da ocorrência do fato gerador. Ok? Então, o que vai acontecer? Se o tributo for sujeito a lançamento de homologação, se o contribuinte constituir o crédito, efetuar pagamento e agir sem dolo, fraude e simulação, nessa situação, a fluência do prazo decadencial começa a correr na data da ocorrência do fato gerador e não no primeiro dia do exercício seguinte. O que desloca o termo inicial para a fluência do prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte para a data da ocorrência do fato gerador é a coexistência dessas três situações que estão na tela para você aí. É conjuntivo, tem que ter as três. O tributo tem que ser sujeito ao lançamento de homologação. O contribuinte tem que ter constituído o crédito, efetuar o pagamento, sem dolo, fraude e simulação. Porque se eu tiverem presente essas três condições, então nós vamos ter homologação tácita. E a homologação tácita começa a correr da data da ocorrência do fato gerador e não no primeiro dia do exercício seguinte. Tudo bem? Dúvida? Tá. Voltando aqui para o artigo 173, eu tenho o inciso 1, que nós já discutimos, né? E eu tenho o inciso 2. Dá uma olhadinha no inciso 2 aqui, que ele é interessante, tá? O direito da Fazenda Pública constituir o crédito extingue 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Aqui se diz que é a causa interruptiva. Por quê? Porque, olha só, ocorre o fato gerador, vem a autoridade administrativa e lança de ofício. Aí vem o contribuinte e faz uma impugnação administrativa ao lançamento de ofício. Ele impugna administrativamente o lançamento de ofício. Aí o que acontece? Depois de, sei lá, 2, 3 anos, o lançamento é anulado por vício formal. Aí o que diz o inciso 2? Opa, se anulou o lançamento por vício formal, reabre o prazo decadencial para a Fazenda Pública lançar novamente e corrigir aquele erro formal. Entenderam? Sim ou não? Vou fechar a janela aqui. Que tem... Entenderam o que eu falei? Ó, o prazo decadencial é o prazo que fulmina o direito de lançar, tudo bem? Então, vamos supor, ocorreu o fato gerador, passaram-se 4 anos, a Fazenda Pública foi lá e lançou. Aí você impugnou administrativamente o lançamento feito pela Fazenda Pública. 2 anos depois, o lançamento é anulado por vício formal. Aí vem minha pergunta, pode a Fazenda Pública lançar de novo e corrigir o vício formal? Né? Por força do inciso 2, do 73, pode. Por quê? Porque quando vem anulação do lançamento por vício formal, reabre o prazo prescricional por mais 5 anos. Percebe? Esse dispositivo aí ele é muito criticado. Tá? Porque professor, repete. Ó, decadencial é o prazo para lançar, não é? Sim. E a Fazenda Pública lança. Mas eu não posso questionar o lançamento? Bom, se eu questionar o lançamento e eu ganhar esse
esse questionamento, ou seja, se o lançamento for anulado administrativamente, a Fazenda Pública pode lançar de novo, depende se passou ou não o prazo decadencial, percebe? Entendeu o que eu estou falando? Mas ela lançou. Lançou. Aí eu questionei. Questionou. Nesse prazo que eu questionei, está suspenso. Ou Suspenso o quê? não? Só o prazo só fala de suspensão quando for prescrição. Não, veja bem, ela lançou. Se eu estou questionando o lançamento, a agibilidade está suspensa. Então, a fluência do Sim. prazo prescricional está suspensa. Tá. Mas veja, aqui não há mais que falar em decadência, porque já lançou, percebe? Verdade. Então, essas são as coisinhas que você tem que prestar atenção, entendeu? Olha só, decadência é o prazo para lançar, prescrição é o prazo para cobrar. Se a pública vai lá, vamos supor, qual é o fato gerador? 4 anos depois, a pública vai lá e lança. Bom, lançou, está dentro do prazo, percebe? Não ocorreu a decadência. Daí você vai lá e impugna administrativamente. Quando você impugna administrativamente, você suspende a fluência do prazo prescricional, que é o prazo de cobrança do lançamento. Só que não tem mais que se falar em decadência, porque já tem lançamento. Entenderam? Então, em tese, não teria mais que falar em decadência, que já tem o lançamento. Aí vem a pergunta: se esse lançamento for anulado, a Fazenda Pública pode lançar de novo? Bom, para ela lançar de novo, tem que ver se não operou a decadência, percebe? Se passaram 4 anos, ela lançou, e depois de 3 anos o crédito é extinto por um vício formal, ela não pode lançar de novo, percebe? Porque já passaram 7 anos da ocorrência do fato gerador, aí não tem como lançar de novo. Aí, esse inciso 2, ele tá reabrindo o prazo. Ele fala, ó, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Ou seja, a Fazenda Pública lança com vício formal. Você combate o lançamento e ganha. Só que é uma vitória de pirro, porque no momento que você ganha, reabre o prazo da Fazenda Pública lançar de novo e sanar aquele vício formal. Mas para a Fazenda Pública poder lançar de novo, não pode ter ocorrido a decadência. Leia o inciso 2. O direito à Fazenda Pública constituir o crédito extingue-se após 5 anos contados. Leia o 2. Do primeiro dia do exercício seguinte Leia o àquele que 2. lançamento. Inciso 2. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Pode ou não pode lançar de novo? Pode. Pode. Ele está reabrindo o prazo. Pode. Professor, Ô, professor, mas aí isso daí, nossa, é um negócio bem estranho, né? Porque já havia sido, daí parou, aí volta e começa a correr de novo. Ele A pessoa reabre o ali prazo. sai num... Nossa, É para beneficiar a Fazenda Pública. um exemplo de vício isso que eu ia formal, falar, por mas favor, aí professor. Professor, Mas- Pode, depois eu pergunto. É o efeito suspensivo, então, né? Por que suspensivo? Ué, se para de contar o prazo, depois ele volta a correr novamente? Não é suspensivo. É reabertura. Vai começar a contar 5 anos Começa da a contar data. 5 anos de novo. O efeito suspensivo, ele é sempre em favor do credor, né, professor? Por questões administrativas, para que consiga, então, alguma medida judicial mesmo, o efeito suspensivo, né? Exatamente. Veja bem, Nesse caso, e aí mesmo é reabertura mesmo, né? Que acaba favorecendo unicamente a fazenda. exatamente, é reabertura. Eu estou reabrindo o prazo. Percebe? Quer dizer, a fila pública vem e lança.
O lançamento contém um vício formal. Você impugna o lançamento, ganha esse vício formal, né? O vício formal é reconhecido. E aí há a vitória de pirro, porque no momento que se reconhece que há um vício formal no lançamento, reabre o prazo para fazer lançar de novo por mais 5 anos, sanando esse vício. Entenderam? Professor, o que seria um vício formal? Um exemplo? Quem lavrou o auto não foi a autoridade competente. Vício formal. Qual seria, professor? Falhou aqui, perdão. Quem pode lavrar o auto é uma autoridade administrativa, tá certo? Só que a autoridade administrativa lotada dentro da área onde você mora ou sua empresa tem atuação. De repente, é um fiscal que não é dessa área. Entendeu? Um fiscal que se aposentou. Enfim, é um vício formal. O vício é no procedimento, vício formal é o vício no procedimento de lançamento, no procedimento administrativo que culmina com o lançamento. Não quer dizer que você deve. Então, isso daí torna. Nossa, mas então essa reabertura é bem um negócio, é meio ilegal, não é, professor? Porque se foi um erro administrativo e o credor acaba sendo prejudicado, porque até então eu estava achando que esse vício formal era algum dolo que o credor usasse, e aí a Fazenda Pública, constatando, pararia e depois reabriria e lançaria. Mas se for alguma coisa por questões da administração mesmo da Fazenda, o credor acaba se prejudicando bastante, né? Então, por isso que, primeiro que você não pode falar que é ilegal, porque nós estamos lendo a letra da lei. Legal, você pode falar que é imoral, você pode falar que é inconstitucional, mas ilegal você não pode dizer que é, porque você está lendo a letra da lei. E eu comecei dizendo o seguinte: esse dispositivo ele é muito controverso. Existem muitas críticas a esse dispositivo, porque ele reabre o prazo prescricional, tudo bem? Tá ok? Passar instruções para eles. Ok, professor. Dúvidas? Tá. Professor, mas isso aí é meio estranho, porque, tipo assim, não vai poder lançar de novo porque já lançou, mas foi anulado o lançamento. Aí reabre o prazo prescricional e não o prazo mais de lançamento, mas não foi anulado? Reabre que prazo? Prescricional, não é mais o prazo de decadência, que já foi lançado. O que está escrito aqui, ó? Decadência. Estou falando de decadência, não estou falando de prescrição. A mesma confusão que a Sara fez. Não estou falando de prescrição, estou falando de decadência. Se o lançamento for anulado por vício formal, reabre-se o prazo de 5 anos para lançar de novo. Não é decadência, não é prescrição. Prescrição é prazo para cobrar. Como que ele vai cobrar se for anulado por vício formal o lançamento? Percebe? Não tem como cobrar. Quando o lançamento é anulado por vício formal, não há que se falar em prescrição agora, porque foi anulado, entendeu, Sara? Enquanto existe o lançamento, você vai falar em prescrição. Anulado o lançamento. Então, não há que se falar mais de prescrição, está anulado o lançamento. Mas ele pode constituir de novo? Aí volta para a decadência. Tudo bem? Dúvidas? Entendeu, Luana? Professor, teve um momento aí que você falou que ele era inconstitucional. Não. É isso mesmo? Eu não falei que era inconstitucional. Eu falei que você pode chamar entendi. de Você falou do termo que eu usei. Ok. Você não pode chamar de ilegal. Posso chamar de ilegal, só inconstitucional. Isso. Ok. Bom, vamos falar agora, gente, de prescrição. Prescrição. Não tomou seu remedinho hoje, não, Greg? Pensa bem, olha o que a gente está estudando. Isso aí deixa a pessoa tanto. Para memorizar, professor. Na hora que ele falou assim. Agora ele falou assim. Bullying com aluno, vai. É para delimitar o contexto aqui. E eu já tomei os meus remedinhos hoje. Eu também, professor.
Ó, vamos lá. Prescricional é o prazo que a autoridade administrativa possui para exigir o crédito, certo? Tá ok? Então, quando eu falar em prescrição em direito tributário, eu parto do pressuposto que existe o lançamento. Presta atenção, hein? Que existe um crédito, melhor dizendo, não é nem lançamento, que existe um crédito. Porque se o contribuinte constitui o crédito no efetuar o pagamento, sobre aquele crédito constituído pelo contribuinte também vai fluir o prazo prescricional, estão entendendo? Então, olha só, quando você discute prescrição de direito tributário, você tem que partir do princípio que existe um crédito tributário e que não foi pago. Que também, se ele foi pago, não há que se falar em prescrição, concorda comigo? Porque o pagamento extingue o crédito. Vamos lá. Artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. CTN, década de 60. Então, olha só. A ação para a cobrança do crédito prescreve em 5 anos. Percebe que o CTN adotou a tese de que a prescrição fulmina com o direito de ação? Percebe? E está cheio de livro de direito tributário aí. Quando eu escrevi aquele artigo que eu falei para vocês na aula passada, isso fazem uns 12 anos, 14 anos atrás, eu relacionei uns 10 livros de direito tributário que falam que a prescrição é a perda do direito de ação. Isso daí é ultrapassado, hein? A prescrição não fulmina com o direito de ação. Tá? A prescrição fulmina com o crédito tributário. Tá? Então, olha só. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos. O que eu entendo aqui? Que a Fazenda Pública tem que entrar com a execução fiscal em até 5 anos. Se ela não entrar com a execução fiscal em até 5 anos, o crédito vai estar extinto pela prescrição. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tá. Agora, quando é que eu começo a contar o prazo prescricional? Aí está aqui, ó, contados da data da sua constituição definitiva. Gente, ó, raciocina comigo. Prescrição não é o prazo para a Fazenda Pública exigir o crédito? Quando o crédito é constituído, muitas vezes a Fazenda Pública não pode exigi-lo, percebe? Por quê? Porque está dentro do prazo do contribuinte fazer o pagamento. Então, eu me filio à tese que diz que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o contribuinte se torna inadimplente. Não é no momento da constituição do crédito, é no momento que o contribuinte se torna inadimplente. Nem todo mundo concorda com isso, tá? Mas eu me filiei a essa tese. Porque, olha só, eu entendo que, para ter coerência no meu raciocínio, né? Eu me filio à tese daqueles que dizem que o crédito só é exigível quando o contribuinte se tornar inadimplente. Então, para mim, o prazo prescricional também só começa a fluir a partir do momento que o contribuinte se tornar inadimplente. E sempre que a exigibilidade do crédito for suspensa, suspenso também estará a fluência do prazo prescricional. Entenderam o que eu falei aqui ou não? Dúvidas? Bom, agora vamos ver o termo final, porque o termo inicial do prazo prescricional ou é a data da ocorrência, ou é a data da constituição do crédito, ou é a data que o contribuinte se torna inadimplente, tá ok? Geralmente tem 30 dias de diferença aí, tá? A diferença não é muito grande. Tem situações que o contribuinte tem que pagar antes de constituir o crédito. Veja, se o prazo para pagamento se dá antes da constituição do crédito, quando ele constitui o crédito sem efetuar pagamento, ele já está inadimplente, percebe?
Sim ou não? A Luana já pirou de novo. Né? Tem situações, Luana, que é assim, Como é você que paga e depois você constitui o crédito. Percebe? Sim ou não? Sim, mas não concordo muito. Dá um exemplo. Tipo, eu tenho que constituir para pagar, e não pagar para constituir. Não, mas tem vezes que você, por exemplo, ganho de capital, quando você vende um imóvel, você tem que pagar até o último dia do mês seguinte da venda do imóvel. Só que você só vai declarar no imposto de renda no dia 30 de abril do ano que vem, percebe? Quando você declara a venda da casa, lá na declaração do imposto de renda, o seu prazo para pagar já se exauriu. Então, se você declarar lá sem ter pago, já era, você já declara inadimplente. Entendeu? É isso. Entenderam, gente? Bom, então, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Eu entendo que é quando o contribuinte se torna adimplente. Mas tem muita gente que entende que é da data da constituição do crédito, ok? Agora, olha só, a prescrição se interrompe. Então, aqui é o termo final. O 1, pela citação pessoal feita ao devedor. Deixa o 1 de lado, porque o 1 de lado eu vou explicar. Porque, olha só, presta atenção. Pela redação original do CTN, era citação feita ao devedor. Pela Lei Complementar 118 de 2005, é pelo despacho do juiz que ordena a citação. E esse inciso 1, eu já vou comentar com você, nós vamos conversar sobre ele, tudo bem? Vamos para o 2, pelo protesto judicial. Gente, protesto judicial é entrar com uma ação para dizer para o cara que está te devendo. Pô, se eu vou fazer um protesto judicial, já entro logo com execução, concorda comigo? Esse protesto judicial aqui não tem muito sentido de ser. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Também não tem muito sentido de ser. Gente, se eu quero fazer um ato judicial, eu entro logo com execução. Tá? Agora, presta atenção no 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que essa judicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Opa! Que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, aqui é o seguinte, o crédito é constituído, tá ok? Aí passa 1, 2, 3. No 4º ano, o contribuinte vai lá e faz um parcelamento. Quando ele faz o parcelamento, concorda que é um ato inequívoco, essa judicial, que importa reconhecimento do débito? Porque quando você parcela, você reconhece o débito. No momento que você faz o parcelamento, o que acontece? Interrompe a fluência do prazo prescricional. Volta a contar de novo. E aí, você paga o parcelamento 1, 2, 3 anos. Aí, quando você para de pagar o parcelamento, começa a fluir de novo, percebe? Porque quando você faz o parcelamento, enquanto você estiver pagando, a agilidade do crédito está suspensa, então nem começa a contar. No momento que você deixa de pagar o parcelamento, volta a fluir o prazo prescricional, entenderam? Então, acontece muito isso, tá? A Fazenda Pública constitui o crédito, vai cobrar o crédito, aí lá na frente, quando ele está quase prescrevendo, o cara vai lá e parcela. Aí a Fazenda Pública tem o direito, quando ele vai lá e parcela, interrompe o prazo prescricional. Aí reabre um prazo novamente. Se ele fizer o parcelamento e ele pagar a primeira parcela, interrompeu. Percebe? E não começa a fluir ainda, porque está suspensa a exigibilidade porque ele está pagando o parcelamento. Quando ele deixa de pagar o parcelamento, volta a começar a correr o prazo de 5 anos. Prescricional. Entenderam? Dúvidas?
Antigamente, ocorria muito da Fazenda Pública chamar o contribuinte lá na Procuradoria e pedir para ele assinar um papel reconhecendo a dívida, sabe? Para reabrir o prazo. Porque estava muito próximo de vencer o prazo e não ia dar tempo. A Fazenda Pública fazia isso, chamava o contribuinte ia lá, assinava o documento reconhecendo a dívida e aí interrompia o prazo profissional e dava mais 5 anos para a Fazenda Pública cobrar de novo. Isso hoje, eu acho que não acontece mais, ok? O que acontece mais hoje é quando você faz o parcelamento. Você vai lá e pede parcelamento, você reconhece a dívida. Todo parcelamento que você vai fazer, você reconhece a dívida. E aí interrompe o prazo profissional. Tudo bem? Dúvidas? Então, olha só. Presta atenção agora, hein? Que agora, de novo, vai dar um miolinho na cabeça de vocês. Não é tanto quanto o outro, mas tem que prestar atenção. Ó, o artigo 174, inciso 1 do CVM, ele dizia, lá de 66, que a citação pessoal feita ao devedor interrompia a prescrição, percebe? Então, olha só, o que interrompe a prescrição não é o ajuizamento da execução fiscal. O que interrompe a prescrição é a citação pessoal feita ao devedor. Entenderam isso? Então, vamos dar um exemplo. O crédito foi constituído em, vamos supor, 73, que foi o ano que eu nasci. Aí, 74, 75, 76. Aí, quando chega em 77, a Fazenda Pública me executa, tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Ó, Sim. o crédito foi constituído em 73. Então, em 73, eu já estou inadimplente. 74, 75, 74, 75, 76, 77. Em 78 vai prescrever, concorda comigo? Tá? 73, constituição do crédito. 78, prescreve. Aí a Fazenda Pública, em 77, como eu não paguei, ela vai lá e me executa, tudo bem? Ela te executa 4 anos depois, é isso que você está 4 falando? anos depois, exatamente. 4 anos depois. Ô, professor, mas você acabou de falar aí que aí você já estava inadimplente? Como assim você já estava inadimplente, sendo que você não foi executado? Ué, filha, a partir do momento que eu deixo de pagar o crédito na data aprazada, eu já estou inadimplente. Ok, mesmo que não ocorra a execução por parte da Fazenda. Claro. Claro. Ok. Então, olha só, presta atenção. Em 73, o crédito foi constituído e eu fiquei inadimplente. 74, 75, 76, 77. Em 78, prescreve, tudo bem? Em 77, a Fazenda Pública entra com a ação. Dentro do prazo, não é isso? Não ocorreu a prescrição. Só que eu sou um cara difícil de achar. E aí, a Fazenda Pública, e aliás, tem duas coisas. Ou eu sou um cara difícil de achar, ou o Poder Judiciário é muito lento, concorda comigo? Porque, olha só, se você entrou com uma ação em 77, se eu for citado em 1980, ou seja, se levou 3 anos para me citar, por que demorou tanto para me citar? Bom, tem duas razões. A primeira, eu sou um cara difícil de achar. E a segunda é porque o Poder Judiciário é muito lento. E eu mostrei aqui em aulas passadas para vocês execuções fiscais em que demora realmente 4 anos para o cara ser citado. Tá ok? Então, olha só. O crédito foi constituído em 73. E ele vai prescrever em 78.
Em 77, eles promovem a execução fiscal. E eu sou citado em 1980. Se eu levar essa causa para vocês, no escritório de vocês, o que vocês vão falar para mim? Está prescrito. Está prescrito. Eu chego e falo para vocês, doutores, eu devo, o tributo está aqui, eu devo. Porém, eu fui citado em 1980. Em 78 prescreveu. E o Código Tributário diz que o que interrompe a prescrição não é o ajuizamento da execução fiscal. O que interrompe a prescrição é a citação pessoal do devedor. E no momento que eu fui citado, o crédito já estava prescrito. Portanto, extinto. Aí você vai fazer uma exceção de pré-executividade e vai arguir a prescrição. Entenderam? Dúvidas? Tá. Eu não preciso dizer para vocês que, em função da redação original do CTN, muitos créditos tributários prescreveram, percebe? E prescreveram por quê? Primeiro, tem dois motivos. Ou porque a Fazenda Pública ou porque o Poder Judiciário... São três razões, na verdade, né? A primeira é que a Fazenda Pública pode ter entrado com a ação muito perto do prazo prescricional, percebe? Aí, quando foi citar o cidadão, apesar de ter demorado tanto a citação, já prescreveu. A segunda é porque o cidadão é difícil de encontrar. E a terceira é porque o Poder Judiciário é lento. Concorda comigo? Tá? Basicamente, são essas três situações, né? Pô, ajuizou a execução fiscal faltando uma semana para prescrever. Aí não dá tempo de citar mesmo, né? Ah, entrou com a execução fiscal faltando um ano para dar a prescrição. Mas, pô, o Murad é um cara difícil de encontrar. Tentou citar ele em vários endereços, só citou ele depois de 3 anos, porque foi difícil achar ele. E outra, porque entrou com a ação, mas o Poder Judiciário levou muito tempo para expedir um mandado de citação e citar ele. Ok? Então, a culpa pode ser do Poder Judiciário, a culpa pode ser do contribuinte, que fica se esquivando de ser citado, e a culpa pode ser da Procuradoria, porque ajuizou a execução fiscal faltando muito pouco tempo para dar prescrição. Tá? E nesse contexto da citação pessoal feita ao devedor, muitos créditos tributários eram fulminados pela prescrição, porque a Fazenda Pública ajuizava a execução antes da prescrição, mas a citação ocorria após a prescrição. Tá? Bom, para tentar solucionar esse problema, veio a Lei de Execução Fiscal 6.830, de 1980, e disse que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. O que aconteceu com esse dispositivo? O artigo 8º, parágrafo 2º da Lei de Execuções Fiscais, prescreve que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. Pergunto aos senhores, esse dispositivo pode ser aplicado a toda execução fiscal? Não, porque é uma lei ordinária. Acho que não. Ordinária. Então, esse dispositivo só pode ser aplicado às execuções fiscais que não tenham natureza jurídica tributária. Porque para as execuções fiscais que tenham natureza jurídica tributária, ele não pode ser aplicado, porque decadência e prescrição em matéria de direito tributário é matéria reservada à lei complementar. Entenderam? Sim. Então, a lei de execuções fiscais também não solucionou, porque, gente, você concorda que o despacho que ordena a citação é rápido, né? Você entra com a execução, né? Quando o processo era físico, tinha que montar o processo e pôr na mesa do juiz. O juiz dá um despacho ordenando a citação. Isso aí é rápido. O que demora, muitas vezes, é citar.
mas despachar ordenando a citação é rápido. Aliás, eu me lembro que na própria execução fiscal já tinha um espaço assim, cite-se. Daí o juiz só punha a data e assinava. Percebe? Então, a Fazenda Pública entrava com a execução em 77. 2 dias depois, estava lá o despacho do juiz lá mandando citar. Só que, o mandado de citação só saía 3 anos depois, em 1980. Aí, quando eu era citado em 1980, já prescreveu. Então, por isso que esse dispositivo aqui, que diz que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, ele é bom para a Fazenda. Por quê? Porque o despacho sai rápido. A citação pessoal pode demorar muito. Tudo bem? Porém, a via eleita foi equivocada, porque a lei eleita foi uma lei ordinária e não se aplica às questões tributárias. Estão entendendo isso? Só que muitos créditos tributários começaram a ser extintos pela prescrição. Ok? Aí o que aconteceu? Em 1994, veio a súmula 106 do STJ. Olha que interessante essa súmula. Proposta a ação de execução, né? No prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição da prescrição e decadência. Então, olha que interessante. Essa súmula 106 do STJ, ela acabou dizendo o seguinte, se a execução foi proposta após a fluência do prazo prescricional, está prescrito, não venha chorar. Mas se a execução foi proposta antes da ocorrência da prescrição e a demora na citação do executado ocorreu em função de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, ou seja, por letargia do Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição. Agora, se a citação ocorreu após o prazo prescricional, mas porque a Fazenda Pública ajuizou muito em cima da hora, aí temos a prescrição. Percebe? Na verdade, a súmula 106, ela joga a decisão no colo do juiz. O juiz vai receber e vai decidir. Se o juiz entender que a citação ocorrida após o transcurso do prazo prescricional ocorreu em função da letargia do Poder Judiciário, então ele não vai dar prescrição para o contribuinte. Porque a culpa não foi da Fazenda. A culpa foi do Poder Judiciário. Agora, se o juiz entender que a demora da prescrição ocorreu porque a Fazenda Pública ajuizou a ação em cima da hora, aí ele vai dar a prescrição para o contribuinte. Entenderam? Estão entendendo ou não, gente? Veja, é uma evolução legislativa e jurisprudencial. Primeiro estava aqui. Opa, tem que citar pessoalmente. Aí veio a lei de execuções fiscais. Falou, não precisa citar. Só o despacho que ordena a citação já interrompe. Só que é uma lei ordinária, então não se aplica às causas tributárias. Aí veio o judiciário e dá uma resposta. Falou, não, calma aí. Mas por que demorou para citar ele? É porque o judiciário é lerdo? É, então não tem prescrição. A Fazenda Pública não pode ser punida pelo Poder Judiciário ser lerdo. Quem tem que ser punido é o contribuinte. Agora, se a citação ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, porque a Fazenda Pública demorou para ajuizar a ação, aí ela vai ser punida, e aí vai ter prescrição. Tudo bem? A súmula 106, ela acaba criando um fator subjetivo, né? Porque fica na mão do juiz. Se o juiz entender, aplica. Se o juiz entender que a letargia não foi ocasionada
Se o juiz entender que a demora na citação se deu em função da letargia do Poder Judiciário, então ele não vai dar prescrição, percebe? Tudo bem? Aí, em 2005, para sanar essa questão, veio a Lei Complementar 118 de 2005, que alterou o inciso 1 do artigo 174 do CTN, passando a prescrever que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Então, a partir de 2005, acabou a conversa. Entenderam? A partir de 2005, aí agora aqui não tem mais conversa. Agora, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional. Tudo bem? E aí, gente, em 2010, no recurso especial 1.120.295 de São Paulo, pela sistemática de recurso repetitivo, relatoria do ministro Luiz Fux, atual presidente do STF, a interrupção da prescrição operada pela citação do devedor retroage a data da propositura da ação. Então, olha só. O que esse recurso especial fez? Se a Fazenda Pública entrar com execução antes de ocorrer a prescrição, se a citação ocorrer depois, não tem problema, porque os efeitos da situação retroagem à data da propositura da ação. Entenderam isso? Esse julgamento aqui, ele levou em consideração o artigo 240, parágrafo 1º do novo CPC. Só que lá fala que a citação retroage a data da propositura da ação desde que citada em 90 dias, tá? Aqui não fala de 90 dias. Então, hoje, o que vale hoje? Nossa. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. Tá? Agora, se a pessoa é citada, a citação os efeitos da citação para fim de prescrição retroagem a data propositura da ação. Então, hoje está mais difícil. Não tem como você dizer que eu fui citado fora do prazo, então prescreveu, percebe? Atualmente, se a Fazenda Pública entrar com execução fiscal dentro do prazo, antes de ocorrer a prescrição, é muito difícil você ter o reconhecimento da prescrição. Tá legal? Entenderam isso, gente? E é muito comum hoje, tá? A Fazenda Pública entra com a execução, em questão de dias, o juiz ordena a citação e depois demora 3, 4 anos para o cara ser citado. Só que aí não tem como ele arguir prescrição. Né? Porque, por exemplo, vamos supor, o crédito tributário foi constituído em 2020. Aí, em 2023, a Fazenda Pública entra com a execução. Em 2023, já tem o despacho que ordena a citação. Interrompeu o prazo prescricional. Aí, demora 5 anos para citar o cara, não tem problema, porque o despacho já interrompeu. Entenderam? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Não. Então, agora, eu vou falar para vocês. Existem outras questões que envolvem prescrição, tá? Eu não vou tratar de todas as outras questões para vocês, senão a cabeça de vocês vira um dangue. Já está difícil agora, né? Se eu começar a falar muito mais, vira um dangue. Por exemplo, vocês já viram falar que a execução é redirecionada para a figura do sócio? Vocês ouviram isso? Vamos supor,
Eu e o Diego temos uma empresa. A Murad Diego Companhia Limitada. Beleza. Aí, a Diego e Murad Companhia Limitada tem um crédito tributário lá de ICMS que nós não pagamos. Beleza, Diego? E estamos sendo executados. Aí, quando manda citar a gente, vai lá no endereço da nossa empresa e não está a nossa empresa lá mais. Acontece muito isso. Eu e o Diego montamos uma empresa, a empresa deu com os burros na água. Não deu certo a empresa. E tem dívida tributária. Então, eu não consigo fechar a empresa, percebe? Se tem dívida tributária, eu não consigo fechar a empresa. Mas a empresa não existe mais. Então, ela deixa de funcionar, o imóvel lá que a gente estava estabelecido é alocado para uma outra empresa. Aí, quando a Fazenda Pública tenta citar a gente, ela não consegue citar a gente. Por quê? Porque a nossa empresa não existe mais. O que ela faz? Opa! Se no endereço que nós informamos na junta comercial nós não estamos mais operando, então presume-se a dissolução irregular da nossa sociedade. Se a nossa sociedade foi dissolvida irregularmente, nós, na figura de sócios, vamos responder pela dívida tributária. E aí a Fazenda Pública vai pedir para a execução ser redirecionada para a figura dos sócios, ok? E aí eu vou ter um novo problema de prescrição, porque às vezes isso ocorre 10 anos depois. Tá? E eu não vou entrar nesse debate com vocês, tá? Porque tem um julgado que diz que entre a citação e o redirecionamento não pode passar de 5 anos, senão dá prescrição também. Eu estou só chamando a atenção. Se alguém quiser estudar isso, vai no STJ, coloca lá redirecionamento da execução fiscal e prescrição e analisa os julgados lá que vocês vão entender. Tudo bem? Fechou? Beleza. Para a gente terminar esse tema, eu vou falar de prescrição intercorrente. Tá? Olha que interessante. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da execução fiscal. E ela está prescrita no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, que foi incluído pela Lei 11.051 de 2004. Qual o problema? É ordinária. É lei ordinária. Só que aqui, por incrível que pareça, eu nunca vi alguém levantar essa tese, sabia? A prescrição intercorrente está prescrita no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, foi incluído pela Lei 11.051 de 2004, é lei ordinária, disciplina prescrição e decadência, disciplina prescrição, é aplicada a execução fiscal com natureza jurídica tributária e ninguém nunca arguiu que a Alef não poderia tratar disso. Tá ok? Eles dizem que a prescrição intercorrente você vai analisar à luz do CTN, tem uma solução jurídica lá. Mas aqui, porque aqui, gente, vai beneficiar o contribuinte. Aqui não se fala em lei complementar, tendo que tratar, tudo bem? Eu nunca vi ninguém levantar a tese de que a prescrição intercorrente não pode ser aplicada às execuções de natureza tributária, porque ela foi prescrita em lei ordinária e não em lei complementar. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Então, presta atenção. Ó, tem a linha do tempo aqui, tá? A Fazenda Pública promove a execução fiscal. Não ocorreu prescrição, tudo bem? Aí, o devedor não é localizado, ou se o devedor é localizado, não se encontra bens penhoráveis. O que eu faço com essa execução, gente? Vocês são procuradores da Fazenda Nacional. Vocês entram com uma execução contra o Murad. Aí vocês não acham o Murad. E aí vocês pedem Bacenjude, Renajude, Cisbajude, né?
Esse estudo Jude da vida aí, e não acha dinheiro na minha conta, não acha bens imóveis no meu nome, não acha carro no meu nome, não tem nada. O turco está pelado. O que vocês fazem com essa execução? Sobrestamento? Não tem o que fazer, percebe? Entendeu? Quando você não acha o devedor. Quando você não acha o devedor, hoje você tenta penhorar os bens dele, percebe? Você não acha o devedor, você mete lá Bacenjude, Renajude, Cisbajude, você vai tentar penhorar. Se você não acha o cara e não acha bens dele para penhorar, o que você vai fazer com o processo? E se você achar a pessoa, ela for citada, mas ela não pagar e não tiver bens para serem penhorados, o que você faz com esse processo de execução? Hã? O que é, Luana? Não estou ouvindo. Suspende a execução. Então, aí você vai pedir o quê? A suspensão da execução. Exatamente. Aliás, o próprio juiz já pode suspender a execução. Tá? Aí, a pessoa fica suspensa por 1 ano. Passado 1 ano, vai ser arquivada a execução. 5 anos de arquivamento, pressão intercorrente. É isso que está no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Se o devedor não for localizado ou, se localizado, não possuir bens penhoráveis, a execução deverá ser suspensa por 1 ano. Após esse 1 ano, o processo deverá ser arquivado e, após 5 anos de arquivamento, dar-se-á a extinção do crédito pela pressão intercorrente. Porque, veja, gente, o processo não é extinto, ele é arquivado, hein? Existe a diferença entre arquivar e extinguir, hein? Cuidado com isso. Tá? Quando você extingue a execução, você aniquila a execução. Mas se você arquiva a execução, não, ela existe, ela só está arquivada. Dúvidas? Fala, Sara, qual a sua dúvida? Professor, repete a última parte. Ó, entrei com execução fiscal. A Fazenda Pública não encontrou o devedor para ser citado, ou se encontrou, não tem bens a penhorar. A execução vai ser suspensa por 1 ano. Passado esse 1 ano, o juiz vai ordenar o arquivamento da execução. 5 anos de arquivamento, pressão intercorrente. Entenderam? Dúvidas? Diego? Patrícia? Tudo bem? Aí, sabe o que aconteceu? O juiz suspendia a execução, mas ele se esquecia de mandar arquivar o processo. O processo ficava lá, suspenso, lá por 10 anos. E, pô, não dava pressão intercorrente, porque a letra da lei manda arquivar. E não tinha arquivamento. Pô, mas está 10 anos parado o processo lá, a Fazenda Pública não faz nada, não deu pressão intercorrente. Então, aí, vem em 2004, né? Essa lei aqui de 2004, ela diz que o termo inicial é a decisão que ordena o arquivamento dos autos. Tudo bem? Tá certo? Então, olha só. A Lei de Execuções Fiscais está falando assim, ó, a decisão judicial que ordena o arquivamento dos autos é o termo inicial para pressão intercorrente. 5 anos dessa decisão prescreveu intercorrentemente. É claro que nesses 5 anos a Fazenda Pública não pode impedir o desarquivamento do processo e dar andamento a ele, tá? Só que daí, o que acontecia? Esse despacho aqui que ordenava a citação, que ordenava o arquivamento, não vinha. Porque o processo era suspenso, ficava guardado lá e não vinha. E ficava 10 anos parado lá. Então, em 2006, teve uma súmula do STJ 314, que ela fala assim, ó, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual
inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Intercorrente, não, intercorrente. Está faltando um R aqui, né? Entenderam, gente? O que o STJ fez? Se vocês entenderam, me respondam. O que o STJ fez? Fixou o prazo prescricional de intercorrente. Não, mas já estava na lei já. Ah, sim, mas eles não era posto em prática, né? Isso aqui não era posto em prática. Veja, a lei diz que o termo inicial para a fluência do prazo da prescrição intercorrente começa na decisão que ordena o arquivamento. Começa aqui, percebe? O que o STJ fez foi passar o termo inicial para cá. Ó. O que o STJ fez foi o seguinte, ó, se a execução foi suspensa, 1 ano após a suspensão da execução, já começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente, independente do processo ser arquivado ou não. Basta ele estar parado. Entenderam isso ou não, gente? Dúvidas, por favor. Não. Então, olha só. Nos termos do artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execuções Fiscais, o termo inicial para a fluência do prazo da prescrição intercorrente é a data do despacho que ordena o arquivamento da execução. Só que esse arquivamento da execução ele só podia vir após a suspensão do processo por 1 ano. E como muitos processos estavam suspensos, não tinham andamentos, mas não estavam arquivados, porque esse despacho não vinha, o que o STJ fez? Opa, negócio seguinte, 1 ano após a suspensão do processo, já começa a fluir o prazo prescricional intercorrente automaticamente. Eu não preciso mais do despacho ordenando o arquivamento dos autos. Basta que os autos fiquem lá sem andamento. Entenderam? Sim ou não, gente? Por favor. Sim. Entendi, professor. Entenderam aí? Tá. Posso considerar 6 anos a partir da Sim. determinação de suspensão dos autos? Pode. É exatamente isso. Você começa a contar 6 anos a partir da data da suspensão do processo. Dúvidas? Bom. 6 anos, professor? 6 ou 4? 4? Como assim 4? Ah, eu que confundi aqui, professor, fazendo minhas anotações, pelo amor de Deus. Professor, Oi. eu estava lendo a lei de execução aqui no artigo 1º, fala que o CPC é aplicado subsidiariamente ao CTN, certo? Certo. No caso da citação, não pode aplicar, porque a citação no Código de Processo Civil pode ser feita por edital, por hora certa, hoje até por WhatsApp. Não poderia ser aplicado? Ou nesse caso, sobre a citação, não caberia isso? Não, porque aí tem a ordem de citação, né? Na própria lei de execução fiscal. Se não me engano, ela vai dizer que a citação vai ser preferencialmente pessoal. Então, tem que tentar citar pessoalmente a execução. Ah, e no caso de frustrada essa pessoalidade? Tudo bem, aí pode tentar por outros meios. Mas pode tentar por outros meios? Pode tentar. Mas sempre começa pelo pessoal. Tá? Tá. Uhum. Nossa, gente, para citar por edital é um parto, viu? Eu tenho um processo que tem mais de 10 anos. E eu não consigo, são 2 réus. Eu não consigo citar um réu, porque a empresa sumiu do mapa.
e eu peço para citar por edital, eu peço para considerar dissolução irregular da empresa, o juiz não dá. Professor, mas em caso de empresa, para você fazer o registro na junta, você tem que ter o e-mail. Até hoje eu acho que tem uma lei nova, que surgiu uma lei nova agora, Sim. que alterou a lei de... Ah, esqueci qual lei que foi. Eu sei que precisa ter o e-mail da empresa. E no caso, a empresa não poderia ser citada por esse e-mail que consta no registro na junta? Então, essa lei está abrindo espaço para isso, né? Só que, na verdade, se não me engano, eu vi essa lei aí, eu até falei ano passado, não foi? Já tinha acabado de ser publicada essa lei aí. Só que lá, se eu não me engano, para você citar por e-mail, a pessoa tem que responder o e-mail, entendeu? Não basta enviar o e-mail, Ah, você falou mesmo, professor. tá? Se a pessoa se acusar o recebimento, tem um lance lá, entendeu? Eu vou até analisar com mais pesar isso daí. Foi publicado, acho que 2 semanas atrás. Porque, por exemplo, o meu e-mail do UOL, eu quero sair do UOL. Só que tem tanto lugar que meu e-mail do UOL, que se eu sair do UOL hoje, eu posso ter muito problema, entendeu? Uhum. Porque todos os meus cadastros é e-mail UOL, e-mail UOL, e-mail UOL. Eu tenho que desmamar do UOL, né? Eu tenho que começar a passar o meu outro e-mail para todo mundo, né? E daqui a alguns anos, aí eu descarto o UOL, entendeu? Daqui a pouco vai ter portabilidade, igual tem no celular, no número de telefone. Mas não tem, porque é Sendo configurado que... arroba UOL, né? Não, daqui a pouco provavelmente vai ter, né? Eu acho que é exatamente por isso. Eu tenho Sei o lá. iCloud, entendeu? Eu quero mudar para o iCloud, mas como que eu mudo para o iCloud se minha vida inteira está no UOL? Quando eu mudei meu número de telefone, já foi um parto para mim. É que hoje você fica com o mesmo número e só faz a opção da operadora, né? Sim. Mas na própria configuração do e-mail, tem como você mandar um e-mail e voltar uma mensagem para você se foi entregue ou não. Então, mas se eu deixar de assinar o UOL, não, né? Ah, isso eu não sei. O que você quer? Então, Vai sair? vou. Não, vou sair depois do almoço, ó. Ah, então tá bom. Então tá, tô fazendo. Bom, mas se ele chegar aqui e eu estiver dando aula, Não, vou falar com a sua. mas quem vai pagar? Como eu vou pagar isso dando aula? Vou trazer a maquininha do cartão aqui. Cadê minha carteira? Só um segundo, pessoal. Só um segundinho, só, por favor. Problemas domésticos. Temos que pagar o peixe. Vamos lá, pessoal. Onde é que a gente estava mesmo, Patrícia? A citação por e-mail, né?
Eu acho que no futuro, né, a citação por e-mail vai meio que acabar sendo, né, aceita, né? Eu costumo dizer, até por WhatsApp, né? De repente, né? Pô, a pessoa tem o WhatsApp, utiliza o WhatsApp para tudo, né? Quer dizer, é muito mais fácil você localizar a pessoa pelo WhatsApp, né? O grande problema da citação é que tem que dar ciência para a pessoa. Eu tenho receio do e-mail, por exemplo, quando a pessoa manda o e-mail e você não recebe o e-mail e dá como citado. Aí é problema, entendeu? Por exemplo, se eu cancelar o e-mail, se eu cancelar Eu já o recebi e-mail, também, professor, uma vez, por e-mail e não... Tentaram já uma vez fazer uma citação trabalhista minha pelo e-mail e aí o advogado da parte alegou isso e o juiz descartou. O juiz não aceitou, ele não acatou. porque a grande questão é saber se você realmente teve ciência, né? Ontem eu peguei um processo, estava lendo o processo da turma lá da assistência, o oficial de justiça citou o acusado por WhatsApp e pediu a ciência dele. Ele retornou dizendo ciente, obrigado, e ele printou a tela do WhatsApp e colocou no processo. Não, tudo bem. A questão é dar ciência para o cara, né? Aliás, é um absurdo, né? Tem execução fiscal que leva 4 anos para citar a pessoa, é um absurdo. Você sabe como que é feita a citação nos Estados Unidos? Como? Vocês nunca assistiram aquele filme Filadélfia? Não, se eu assistir, já esqueci. Denzel Washington, que o Denzel Washington ele pega a AIDS, né? O Tom Hanks, ele é um advogado, ele pega a AIDS e ele é mandado embora por causa da AIDS. Aí ele pega um advogado, que é o Denzel Washington, e aí os sócios do escritório estão lá assistindo um jogo de basquete. Aí o Denzel Washington chega no camarote deles com uma pessoa do lado. E ele entrega a citação para o advogado. E fala, te vejo na corte. E esse cara que está do lado dele vai certificar que foi entregue a citação, percebe? Mas é outro país, né? É isso que eu falo, para você ter um negócio desse jeito, você tem que ter pessoas que tenham uma idoneidade, né? Porque não tem jeito, né? Aqui no Brasil você fazer isso, concorda? Mas o advogado tendo fé pública aqui, você acha que não seria viável? Apesar que aqui parece que as coisas nunca funcionam. Então, né? O problema é esse, entendeu? Lá nos Estados Unidos não tem cartório de reconhecimento de firma. Qualquer pessoa pode reconhecer a firma. Vocês sabem disso também. Lá, Não. qualquer pessoa idônea, ela é credenciada para reconhecer a sua empresa. Você assina um documento, ela assina, eu estou aqui, ela atesta que está do lado da pessoa e que é a pessoa que assinou o documento. Não tem um cartório para bater, olhar, entendeu? Mas é diferente. O problema da citação, eu sou a favor de todos os meios de citar e para citar da forma mais rápida possível, porque demora de um processo, porque não consegue citar o cara está fugindo, né? Na verdade, geralmente, quando está fugindo, entendeu? Ele quer fugir da justiça e ele se equiva de ser citado. Eu penso que a citação tem que ser o mais rápido possível. Agora, ela tem que ser feita de uma forma segura. Porque se você entende que o cara foi citado e o cara não foi citado, né, ele não tem ciência que contra ele está correndo aquele processo, ele pode ser rebelde, né? Aí eu acho que é um prejuízo muito grande. Tá? Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Então, presta atenção. Ó. A Lei 11.051 de 2004, lá ela acrescentou lá o dispositivo, lá o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, e passou a dizer o seguinte: o despacho que ordena o arquivamento da execução fiscal começa a contar o prazo prescricional de 5 anos. Só que, para o juiz ordenar o arquivamento da execução, antes ele tem que suspender. Então, qual é o caminho natural das coisas? A juíza da execução não localiza o devedor ou não localiza bens penhoráveis, suspende essa execução por 1 ano, fim do prazo de 1 ano de suspensão da execução, o juiz manda arquivar. Quando o juiz mandar arquivar, começa a correr o prazo de 5 anos, para dar a pressão intercorrente.
Só que nós observamos o quê? Que muitas execuções não tinham esse despacho ordenando o arquivamento. Suspendia a execução e passava-se 2, 3, 4, 10 anos lá a execução suspensa sem arquivamento. Aí vem o STJ e fala, ó, não precisa desse despacho ordenando o arquivamento. 6 anos depois da suspensão da execução, já está prescrito intercorrentemente. Por que 6 anos? Porque é um prazo de suspensão de 1 ano e a prescrição intercorrente de 5 anos. Na verdade, o que o STJ fez é transportar o termo inicial do despacho que ordena o arquivamento para o fim do prazo de 1 ano de suspensão da execução, percebe? Tudo bem? Só que, mesmo assim, existem muitas execuções que estão lá no judiciário e que a Fazenda Pública tenta e não dá em nada. E aí, de uma forma até surpreendente para mim, e quem, pela primeira vez, me disse que essa tese estava ganhando e ia ser analisada pelo STJ, foi um aluno meu da pós-graduação. E sabe que e aí eu fiquei surpreso, foi uma surpresa para mim. Mas é bem assim, o Poder Judiciário querendo limpar as execuções, né? Que não dão em nada. Olha o que diz esse julgamento do STJ. Ó, também por recurso repetitivo, foi em 2018. O prazo de 1 ano de suspensão da execução e o prazo prescricional de 5 anos, que estão aqui, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Então, olha que legal, gente. A Fazenda Pública entra com a ação de execução. Tenta citar o devedor. O oficial de justiça vai lá, devedor mudou-se. O que vai acontecer? O juiz vai dar ciência à Fazenda Pública de que o oficial de justiça não conseguiu citar o devedor no endereço fornecido pela Fazenda Pública, certo? Nesse momento em que a Fazenda Pública é cientificada de que a citação do devedor foi infrutífera, já automaticamente começa a contar o prazo de 1 ano e o prazo prescricional de 5 anos. Entenderam? Então, hoje, a partir do momento que a Fazenda Pública é cientificada de que o executado não foi encontrado para citação, ela tem 6 anos para citar esse cara. Se não conseguir citar esse cara 6 anos, prescrição intercorrente. Percebe? Ah, citou o devedor. Perfeito, citou o devedor. Só que o devedor não paga a dívida. Então, vamos tentar penhorar os bens dele. Pede um renajude, pede um bacenjúdio, pede um cisbajúdio, pede lá. A partir do momento em que a Fazenda Pública é cientificada de que não foram encontrados bens passíveis de penhora, já começa a fluir o prazo de 6 anos. Entenderam? Então, hoje, à luz desse julgamento do recurso repetitivo do STJ de 2018, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional intercorrente é a data da ciência da Fazenda Pública de contribuinte não foi localizado ou de que não conseguiram encontrar bens penhoráveis do contribuinte. Muito obrigado. Traz a maquininha aqui que eu passo, tá bom? Entenderam? Só um segundinho só. Entenderam, gente? Então, olha só. Atualmente,
à luz desse julgado por sistemática de recurso repetitivo 2018 do STJ, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional começa a contar 1 ano após a data da ciência da Fazenda Pública de que o contribuinte não foi encontrado para citação ou, se citado, de que ele não possui bens penhoráveis. Entenderam? Dúvidas? Professor, no exemplo acima que o senhor falou da suspensão da execução, aí tem o despacho do arquivamento. Caso não tenha o despacho do arquivamento, fica meio subentendido. A partir da data da suspensão da execução, conta 6 anos para prescrição intercorrente, certo? É. Nesse caso do recurso repetitivo, essa ciência da fazenda, ela fica nos autos também. Tem que ficar. Agora não preciso nem ordenar a suspensão, entendeu? Concorda? Esse julgado de 2006 aqui diz que não precisa ordenar o arquivamento para ter prescrição intercorrente, concorda? Uhum. Agora, o julgado de 2018, Patrícia, ele diz que não precisa nem suspender a execução. Uhum. Basta não achar bens ou basta não achar o devedor. Entendeu? Entendi. Dúvidas, pessoal? É a partir do momento que for juntado nos autos a resposta dos ofícios, professor, dessas pesquisas eletrônicas? Não. É a partir do momento em que é dado ciência à Fazenda Pública de que o devedor não foi encontrado ou que não foram encontrados bens penhoráveis dele. Uhum. Uhum. Entendeu? Não é da juntada do ofício lá negativo no processo, não, hein? Presta atenção, hein? Tá? E, às vezes, demora 1 ano para citar, para dar ciência à Fazenda Pública, né? Tá? Então, assim, prescrição intercorrente cai muito nas provas, tá? E você tem que saber que a prescrição intercorrente é prevista na Lei de Execução Fiscal, apesar da Lei de Execução Fiscal ser uma lei ordinária. Nunca vi ninguém levantar a tese de que isso não poderia estar na Lei de Execução Fiscal por não ser lei complementar. E já vi julgado dizendo que, na verdade, quando você aplica a prescrição intercorrente, você está aplicando sistematicamente o Código Tributário Nacional, tá? Tem uma situação lá, porque o Poder Judiciário quer a prescrição intercorrente, porque o Poder Judiciário não aguenta mais ficar com milhões de execuções encalhadas lá que atravancam o trabalho, entendeu? E, então vamos lá, prescrição intercorrente. À luz da Lei de Execuções Fiscais, eu tenho que suspender a execução por 1 ano e depois mandar arquivar. Aí vem julgado a súmula 314 da STJ e fala, não precisa mandar arquivar, basta suspender. Se não tiver mais andamento, já dá prescrição intercorrente. E agora vem esse julgado do STJ 2018 dizendo que não precisa nem suspender a execução. A partir do momento que você dá ciência à Fazenda Pública de que o executado não foi encontrado para citação, ou, se uma vez citado, não possui bens penhoráveis, já começa a fluir o prazo de suspensão de 1 ano e o prazo de prescrição intercorrente de 5. Entenderam? Sim. Dúvidas? Professor, uma última dúvida. O senhor falou sobre a confissão de dívida, que quando parcela, interrompe a prescrição. Sim. Certo? No caso do IPTU, eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de pagar em cota única no começo do ano e Sim. tenho a opção de parcelar. Aí, nesse caso, a prescrição, ela começa a contar a partir de quando eu deixei de pagar, no caso do parcelamento? Não, veja bem. O IPTU é assim.
20 de fevereiro, ou você paga a cota única, ou você paga a primeira parcela, percebe? Sim. A partir do momento que você pagou a cota única, está quitado, concorda? Certo. Agora, se você deixar de pagar a cota única ou a primeira parcela, você está inadimplente, concorda? Uhum. Aí Aí começa a contar no 1º de janeiro do próximo ano. Ah, não. Não, eu já confundi. Eu confundi com a homologação. Exatamente. Aí eu já tenho crédito, veja. Aí começa a contar na data em que eu me tornei inadimplente. Ah, entendi. Tá bom. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Aliás, o IPTU, ô, Patrícia, não dá nem só para saber a data que você foi intimado, né, do crédito. Porque via pelo correio, vai pela data de vencimento mesmo. É porque mesmo que saber. você não receba, você tem a opção de tirar pela internet, então você Então, sabe que você deve. Não, mas a Fazenda Pública tem que te enviar pelo correio. No endereço que você deixou cadastrado lá. Uhum. Não existe essa modalidade de tributação que você tem que entrar no site. Ah, não, sim, eu estou dizendo só do IPTU. O IPTU você sabe que você deve. De repente o carnê extraviou alguma coisa assim, ou você vai retirar uma segunda via, ou você pega pela internet, né? Sim, mas se a prefeitura não enviar o carnê de IPTU pelo correio para você, no endereço que você informou a prefeitura que você reside, aí não há que se falar em lançamento, percebe? Entendeu? Porque o STJ, ele diz que o lançamento do IPTU, ele se aperfeiçoa no momento em que o município envia o carnê de IPTU para o endereço que você forneceu no município que você mora. Uhum. Entendeu? Então, se o município não enviar pelo correio, não temos lançamento. Se foi o correio que extraviou, professor? Cara, aí é um problema sério, né? Eu acredito que se a prefeitura provar que enviou pelo correio no endereço que você mora, de repente você pode até entrar com uma ação indenizatória contra o correio, entendeu? Mas o tributo você vai ter que pagar. Entendeu? É igual multa de trânsito, né? Multa de trânsito, como é que você prova que você recebeu a multa? É o envio, né? Não é o recebimento, percebe? Uhum. Beleza, professor. Dúvidas? Meio punk essa matéria, né? Estudem, gente. Estudem. Deu sono e dor de cabeça, professor. Leiam, assistam a aula de novo, porque ficar só na aula não vai rolar, hein? Ficar só na aula na hora da prova, você vai confundir tudo. Tenho certeza disso. Tá? Aula que vem, a gente entra com imposto de renda. Daí acho que foi mais clarinho, né? Acho que daí melhora um pouquinho. Tá bom? Professor, você vai subir a outra aula, yes? Vou subir à noite, tá? À noite. Depois que eu terminar a Tá aula da bom. noite, 8h30, eu subo. Bom? Tá bom. Tá bom, Obrigada, professor. professor. Boa semana. Falou. Boa semana, pessoal. Até mais. Obrigada. Falou. Professor, Tchau, professor. Obrigado. Falou.